Olá pessoal, eu estou fazendo este vídeo principalmente para os meus pacientes e seus familiares a respeito do novo remédio para o tratamento da doença de Alzheimer. São muitas as perguntas, muitas dúvidas, muita esperança. Então é muito importante a gente falar de forma racional sobre o assunto, porque a imprensa leiga ela está colocando o tratamento como sendo algo curativo, algo que muda radicalmente a vida das pessoas. Então a gente precisa falar sobre esse assunto, tá? Primeiro, é realmente um avanço, né? Então agora a Anvisa, agora no final de abril de 2025, a Anvisa então aprovou a utilização do donanemab. Donanemab é um anticorpo monoclonal contra as proteínas beta-amiloide. As proteínas beta-amiloide são aquelas toxinas que se acumulam no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. E esse medicamento, né, esses anticorpos monoclonais, eles vão atuar retirando essas placas beta-amiloide do cérebro, vão depurando essas placas beta-amiloide do cérebro. Isso é algo muito bom, é um mecanismo de ação diferente, até então nós não tínhamos nada parecido e certamente a gente precisa comemorar mais uma opção de tratamento e principalmente o início do uso de medicamento com esse tipo de mecanismo de ação, porque a gente sabe que isso sempre vai evoluindo para melhor, tá? Bom, esse remédio ele mostrou para aqueles pacientes em estado muito inicial da doença, com um alto grau de proteína tal, que é uma proteína que se acumula também no cérebro de pacientes com Alzheimer, numa fase bem inicial, quando se usa esse medicamento, há uma alteração na evolução. É uma alteração não tão significativa. Estatisticamente pode até ser significativo, mas em termos de qualidade de vida, em termos de importância clínica no dia a dia dos pacientes, essa resposta ela foi muito discreta. Isso tem que ficar bem claro, muito discreta. Então, um remédio utilizado para fases muito iniciais da doença e com resultados muito discretos. Bom, esse tratamento, então, ele tem também aí suas limitações. Quais são as limitações? Primeiro, o potencial significativo de efeitos colaterais. Então, alguns efeitos colaterais muito importantes, como o risco das anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide. O que é isso? Bom, esse remédio, em algumas pessoas, principalmente aqueles que têm a condição genética que aumenta o risco da doença de Alzheimer, que é a apolipoproteína E4 em homozigose, esse medicamento ele pode produzir hemorragia cerebral ou edema cerebral. São as chamadas ARIA, né? São as iniciais em inglês dessas alterações de imagem relacionadas ao amiloide. Então, vejam bem, é um remédio que tem alguma eficácia e tem grandes riscos. Isso é um grande problema. Existem algumas contraindicações específicas, né? Então, por exemplo, a gente não pode utilizar esse remédio num paciente que utiliza algum anticoagulante ou que apresenta angiopatia amiloide cerebral, que é uma doença caracterizada por hemorragia cerebral de repetição. E é claro, né, se esses pacientes têm a apolipoproteína E4 em homozigose, que é um estudo genético, então já não pode utilizar esse medicamento. Efeitos colaterais mais comuns são aqueles relacionados à infusão, porque esse remédio ele é feito endovenoso, né? Então, pode haver febres, sintomas semelhantes à gripe, mas esses efeitos colaterais são menos importantes.
Um outro grande problema é o custo elevado, né? Um custo estimado é em torno de $12.500 por 6 meses. Então vocês vejam que seria em torno de $25.000 por ano. Isso vai limitar o acesso ao remédio a uma parte muito grande da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, esse remédio ele foi liberado e as agências regulatórias incluíram esse remédio para utilização pelo sistema público de lá, e em pouco tempo eles tiraram do rol do sistema público. Por quê? Porque o preço não compensava a baixa eficácia. Então hoje na Inglaterra nós não temos mais o donanemab para ser utilizado pelo sistema público de saúde de lá, né? E um custo muito elevado para uma eficácia muito modesta. Então, embora o remédio consiga reduzir lá as placas de beta-amiloide, a tradução dessa redução em benefícios clínicos ainda não é significativo, tá? Então isso é muito importante. Então, é muito importante que vocês saibam que o remédio está aí, né? Alguns grandes centros no Brasil devem muito em breve começar a fazer estudos. Precisa saber que para utilizar esse medicamento nós precisamos de uma estrutura muito boa, porque é necessário fazer ressonâncias regularmente, é necessário fazer o estudo genético e é necessário ter uma estrutura adequada para fazer a infusão do remédio endovenoso, que é aplicado mensalmente, e tem um grande problema do preço também, tá? Então é um remédio, sim, que a gente deve comemorar, porque é mais um remédio com um mecanismo de ação que até então nós não tínhamos para doença de Alzheimer, que são os anticorpos monoclonais, mas nós temos que entender que é o início de um processo que, nesse momento, é só para a gente observar. Então, os meus pacientes já estão perguntando sobre, então, aqui fica a resposta. Para a gente utilizar regularmente, nós precisamos ter muitas respostas, né? Por exemplo, tudo bem, esse estudo ele foi feito na população americana, mas e para a população brasileira, que tem características genéticas diferentes da população americana, tem uma miscigenação toda especial, toda característica. Então, nós não sabemos também como na população brasileira esse remédio vai agir. Então, por enquanto, é observar e entender que, de regra, nós não utilizaremos o medicamento por enquanto. Muito obrigado pela atenção de todos.